Nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai finalizar a aula de responsabilidade civil do Estado e vamos finalizar de forma puxada. Aula número 5, só exercício, só o que caiu em prova, uma aula inteirinha de exercício. E a gente já sabe que é aquele exercício com revisão, belezinha? Vamos lá? Vamos para a primeira questão da aula de hoje. VUNESP 2016, Tribunal de Justiça de São Paulo, prova para juiz de direito, Tribunal de Justiça Militar, tá? Prova para juiz de direito, ok? Sussa, tranquilos? Então bora lá. A respeito da responsabilidade civil da administração, é possível afirmar que, letra A, os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo apuração da responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa. Olha que bacana, a gente está falando de responsabilidade civil decorrente de divulgação de informações sigilosas, violação de sigilo profissional, que inclusive é crime. Reserva a letra A e vamos olhar a letra B. Em caso de morte de torcedor em briga de torcidas dentro do estádio de futebol, haverá o dever de indenizar, ainda que demonstrada a culpa exclusiva da vítima? Será? Lembra daquela responsabilidade civil pela omissão do Estado no caso do risco suscitado ou do risco criado? Será que é esse o caso que eu aplico aqui? Aguenta a mão aí. Por ser objetiva a responsabilidade do Estado, deve este responder pelos danos causados por policial militar que, em dia de folga, atropela pedestre com seu veículo, pois o agente público não se despe dessa qualidade em função do regime de trabalho policial. Será que o cara de folga, mesmo sendo policial, vai responder? Complicado, né? Olha lá a letra D. O Estado tem o dever de indenizar a família de trabalhador assassinado na rua por um assaltante em virtude de falha na prestação do serviço de segurança pública, que é individualmente assegurado aos cidadãos. Em caso de cumprimento de mandado com de reintegração de posse, quando foram utilizados meios necessários à execução da ordem, haverá responsabilidade em relação aos danos causados pelos esbulhadores à propriedade privada, pois é objetiva a responsabilidade da administração. Essa questão a gente vai resolver de trás para frente. A nossa resposta correta é a letra A. E eu vou te mostrar por que todas elas estão erradas. Olha só, exceto a A, né? Em caso de cumprimento de mandado de reintegração de posse, quando foram utilizados os meios necessários à execução da ordem, haverá possibilidade em relação ao dano causado pelos esbulhadores. Quem causou dano? Olha só, danos causados pelos esbulhadores à propriedade privada, pois é objetiva a responsabilidade da administração. Onde é que está aquilo que nós conhecemos como nexo de causalidade, ligando a figura da administração ao particular que sofreu o dano? Não tem. É o primeiro ponto que identifica o erro dessa alternativa. Ah, cabeça, mas olha só, nós tivemos aí um cumprimento de ordem judicial e em razão disso houve o dano pelos esbulhadores que no momento da retirada praticaram danos. Tem nada a ver com o Estado. O Estado foi lá para realizar a reintegração de posse da área, cumprindo uma ordem judicial, atuando de forma lícita, com cumprimento da legislação e cumprimento de ordem judicial. Quem causou o dano foram os esbulhadores. O Estado em algum momento criou esse risco? Nenhum momento ele criou o risco. Portanto, não cabe aqui nem a teoria do risco suscitado ou do risco criado, tá legal? Então, ó, isso aqui tá errada porque eu não tenho nexo de causalidade. Os esbulhadores não fazem parte da administração pública. Não há como eu alcançar a administração para indenizar o particular, né? Ah, mas a invasão não é culpa do Estado, a invasão é culpa do esbulhador que entrou na área e do particular que não deu a devida vigilância à sua área, né? Letra E está errada. Vamos ver a D.
O Estado tem o dever de indenizar a família de trabalhador assassinado na rua por um assaltante, em virtude de falha na prestação do serviço de segurança pública que é individualmente assegurado aos cidadãos. Como assim? Olha só, alguns pontos extremamente importantes dessa alternativa aqui que justificam ela, por que ela está errada. Vamos lá. Olha só, uma pessoa foi assassinada na rua por um assaltante. E aí se alega que houve uma falha na prestação de serviço de segurança pública individual. Peraí, agora eu sou escoltado pela PM, o cabeça tem uma escolta que está ali fora do estúdio me esperando para ir embora. Eu sou individualmente escoltado porque o Estado tem que me prestar um serviço de segurança pública? Nunca. O serviço de segurança pública, ele é um serviço de caráter coletivo. Eu não tenho atividade individual para prestar para cidadão algum. Para eu justificar, para eu garantir uma indenização por assalto, uma indenização decorrente de morte em assalto, um latrocínio, né, eu teria que provar que esse serviço público, que é o serviço público de segurança, ele é individualizado e houve uma falha. Houve uma falha do Estado. Comprovada a falha no serviço individualizado, aí eu poderia pensar na responsabilidade subjetiva do Estado pela omissão, né? Que é aquela culpa anônima que a gente já conversou tanto nas nossas aulas, que na verdade eu vou buscar aí uma falha do serviço, E aí eu teria uma responsabilidade subjetiva. Mas esse não é o caso. Por que não é caso, meu amigão, bonitona? Porque eu não presto serviço de segurança pública individualmente assegurado para nenhum cidadão, tá? Vamos analisar por que a B e a C também estão erradas aqui para a gente limar essa questão da VUNESP, que é uma prova de juízo, uma questão mais puxada, que exige um conhecimento mais aprofundado, né? O cabeça já prefere começar puxado para depois aliviar. Por ser objetiva a responsabilidade do Estado, deve este responder pelos danos causados por policial militar que, em dia de folga, atropela pedestre com seu veículo, pois o agente público não se despe dessa qualidade em função do regime de trabalho policial. Tá errado. Por que é que está errado? Vamos lá. Agente público está em serviço? Não. Agente público dirige veículo oficial? Não. Agente público dirige veículo oficial em serviço? Também não. Pô, então por que o Estado é responsável? Ah, porque o cidadão que é policial full time, é policial 24 horas por dia. Tudo bem, mas ele é policial 24 horas por dia, existe um dever de vigilância dele 24 horas por dia para atividades policiais, para atividades de segurança pública. Ele não está em nenhum momento envolvido numa atividade de segurança pública. Em nenhum momento existe um serviço público aqui prestado por esse policial militar em folga. Em nenhum momento eu tenho a figura do Estado agindo. Seria diferente, olha só a situação, seria diferente se o policial, ainda que em folga, reagisse a um assalto. Ou seja, tô diante de um assalto, o cara tá assaltando, eu sou policial armado, vou reagir, mesmo estando de folga. E nessa hora rola um tiroteio, ele consegue, por alguma razão, abater ou prender o assaltante, mas acaba acertando um terceiro. Aí eu teria a aplicação da responsabilidade do Estado pelo risco suscitado, pelo risco criado. Mas não é esse o caso. Eu não tenho serviço público algum aqui. O agente público em folga praticou uma ilegalidade, uma irregularidade, um ilícito civil que não tem nada a ver com o serviço público. Por essa razão, a gente não pode responsabilizar o Estado aqui, tá bom? Letra B, ela tá errada também. E olha só essa situação. Em caso de morte de torcedor em briga de torcida, dentro de estádio de futebol, haverá dever de indenizar, ainda que demonstrada a culpa exclusiva da vítima. Esse é o exemplo mais clássico do que a gente chama de teoria, vamos lá, responsabilidade civil do Estado,
e é uma responsabilidade objetiva, mesmo em caso de omissão estatal, isso está vinculado à teoria do risco criado ou do risco suscitado. Tá? Louco isso, né? Mesmo numa situação de omissão, de falha de serviço, de ausência de serviço, eu posso alcançar a responsabilidade objetiva do Estado por conta da teoria do risco criado. O que é a teoria do risco criado? A cabeça vai precisar dessa tela inteira para explicar o que é a teoria do risco criado. Tá legal? A gente viu isso na aula, então é só uma revisão, a cabeça vai fazer mais rápido. Vejam só a situação. Um ato precedente, o ato causador do dano e o dano. Ok? Beleza? Sussa? Tranquilos? Eu tenho o ato causador do dano e tenho um ato precedente. Na verdade, esse ato causador do dano é um ato omissivo. A omissão estatal causou um dano, ok? Tudo bem? Então vamos lá para o nosso exemplo, de prova. Torcedor foi agredido e foi morto, é isso? Vamos lá. Em caso de morte de torcedor, beleza. Torcedor em jogo de futebol foi morto pela torcida. Dano, morte. Ok. A responsabilidade civil do Estado, por que seria? Afinal de contas, houve uma falha na execução da segurança pública no Estado, houve uma omissão da polícia militar que estava presente, por isso a responsabilidade é do Estado. E a responsabilidade seria objetiva. Será? Será que houve culpa exclusiva da vítima? Será que o Estado conseguiria alcançar esse servidor no meio do tumulto? Olha só. Primeiro ponto. Causador do dano. Particular. Particular foi causador do dano. Não foi o Estado que foi lá agredir o torcedor. Foi a torcida que agrediu o torcedor. Primeiro ponto a ser observado. Segundo ponto. O Estado praticou, para eu justificar a teoria, ou melhor, para justificar uma responsabilidade civil do Estado, o Estado praticou algum ato precedente, ou seja, o Estado obrigou a presença dos torcedores no estádio? O Estado recolheu coercitivamente os torcedores no estádio? E aí? São dois pontos extremamente importantes pelo seguinte: se eu tenho um ato precedente que não é diretamente causador da morte, ou seja, o Estado obrigou que os torcedores estivessem presentes no estádio, era uma condição, sei lá, para receber algum documento, ou ele recolheu coercitivamente como se fosse uma prisão e jogou lá no estádio para assistir o jogo, né, do Brasil nas Olimpíadas, e aí o Estado praticou um ato comissivo, uma ação positiva, obrigando as pessoas a irem para o estádio. E aí no segundo momento, lá no estádio, rolou uma pancadaria de torcida, e o poder público não conseguiu fazer a segurança suficiente e uma pessoa morreu. Vamos lá. Existe responsabilidade civil do Estado nesse caso ou não? Houve uma culpa exclusiva da vítima? Talvez, de repente houve uma provocação, a briga de torcidas, ou será que foi um fortuito? E aí, quando a gente fala em fortuito, eu tenho que observar a figura do fortuito interno e do fortuito externo. Fortuito interno é o que é mais importante para nós. Por quê? Porque se eu comprovar que o fortuito é interno, ou seja, em razão de um ato precedente do Estado, aconteceu um caso fortuito gerado dentro das responsabilidades estatais, aí eu tenho uma responsabilidade objetiva
em caso de omissão do Estado na prestação do serviço público. Então eu teria um fortuito interno, ou seja, o Estado praticou um ato precedente antes do dano e, por consequência desse ato precedente, um outro ato derivado dele, ou seja, o tumulto, o recolhimento das pessoas no estádio, derivado dele causou morte. Aí eu teria um fortuito interno, e o fortuito interno gera responsabilidade objetiva do Estado, mesmo no caso de omissão. Agora, eu não tenho essa situação na questão. Eu não tenho a situação de que obrigou a presença de torcedores ou recolheu todo mundo coercitivamente no estádio. Os torcedores foram voluntariamente para o estádio, é uma atividade privada, organizada por particulares, e lá aconteceu uma morte. Onde é que está a culpa do Estado nessa história? Eu não causei nada antes, tem nada a ver com a presença dos torcedores lá. Segundo, a briga não é regra, a briga é um fortuito. E nesse caso foi um fortuito externo, que não tem absolutamente nada a ver com a responsabilidade estatal. Ah, mas se a segurança fosse total, não haveria morte. Pois é, mas poderia haver um espancamento, a não ser que eu fosse fazer aquela segurança individualizada, para cada torcedor uma escolta policial. Isso é inviável, o Estado não tem que fazer isso. O Estado tem que eliminar tumultos. E existe um erro de ação nesse momento, e há uma limitação da responsabilidade estatal. Essa limitação decorre pelo risco administrativo da culpa exclusiva da vítima, do caso fortuito, ou ainda da força maior, né? Ou da concorrência, né? Uma briga de torcida, geralmente há concursos entre os agressores, os caras muito animados resolveram se agredir mutuamente. Então a responsabilidade do Estado aqui some, desaparece. Essa é uma teoria extremamente importante, a teoria do risco criado ou do risco suscitado. E aqui a gente tem uma prova da VUNESP, questionando justamente, flertando justamente com essas teorias. Então, em caso de morte de torcedor, em briga de torcida, dentro do estádio de futebol, haverá dever de indenizar, ainda que demonstrada a culpa exclusiva da vítima? Nunca. Mesmo que comprovada a culpa exclusiva da vítima, não vai ser responsabilidade do Estado. Mesmo que fosse comprovado uma omissão estatal, eu teria que analisar a teoria do risco criado e do risco suscitado. Portanto, a letra B está errada, assim como a C, a D e a E. E por que a letra A está certa? Órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em razão de violação de informações sigilosas. Isso é sigilo profissional, sigilo de dados, que pode ser bancário, fiscal, sigilo que não pode ser violado a não ser que exista uma razão que justifique, né? Nesse caso, haverá responsabilidade civil do Estado e será responsabilidade civil objetiva, ok? Sussa, tranquilos, olha lá, a nossa respostinha correta é a letra A. Bora para a próxima. O que a gente tem aqui? Consuplan, essa aqui é uma prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prova para titular de serviço de notas e registros. Com relação à responsabilidade civil, é correto afirmar que não responde a administração pela prática de ato ilícito motivado e em estrita observância ao princípio da legalidade. Destaque aí, ó, ato ilícito que observou o princípio da legalidade. Existe essa possibilidade de eu ter um ato ilícito que observa o princípio da legalidade? Me parece que não, né? Aguenta a mão. A teoria do risco administrativo implica o reconhecimento da responsabilidade objetiva da administração, ainda que em face de ato ilícito. Olha só, cuidado com essa aqui. A culpa exclusiva da vítima, devidamente comprovada pelos meios admitidos, afasta a responsabilidade da administração. Interessante, né? Culpa exclusiva da vítima. E letra D, não cabe responsabilização do Estado por prejuízos causados em face de edição de lei, ainda que de efeitos concretos. Então vamos lá, letra D. Está errada. Por que a letra D está errada? Por uma razão muito simples. A doutrina e a jurisprudência entendem que não há responsabilidade civil do Estado em razão de atos do Legislativo. A gente viu isso nas nossas aulas. Também entende que não há responsabilização do Judiciário, responsabilidade civil do Judiciário em situações de responsabilidade civil do Judiciário, salvo aquelas exceções de
erro judiciário, o preso ficar em cárcere além do tempo devido. Então, nessas condições que são excepcionais, é possível pensar na responsabilidade civil do Legislativo e do Judiciário. Ponto. Mas sobre a responsabilidade civil do Legislativo, ela não existe mesmo em caso de leis com efeito concreto? Negativo. Quando for lei de efeito concreto, aí é a responsabilidade civil do Estado por ato legislativo. Esse ainda que de efeitos concretos e que está errado. As normas de efeitos concretos autorizam a responsabilidade civil do Estado. Mas isso é exceção. A regra é que o ato legislativo não gera responsabilidade civil, exceto quando o ato legislativo for de efeito concreto. Isso também se aplica para atos normativos, atos administrativos normativos de efeitos concretos. Tá bom? Beleza? Letra D está errada. Olha só a letra C. A culpa exclusiva da vítima, devidamente comprovada pelos meios admitidos, afasta a responsabilidade da administração. Sim, isso aqui é a teoria do risco administrativo. É a teoria adotada pela Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado pelo risco administrativo. E excepcionalmente, lembra? Excepcionalmente adotou a teoria da responsabilidade objetiva pelo risco integral. Beleza? Sussa? Tranquilos? Agora olha essa D aqui, que mal escrita e que bizarra. A teoria do risco administrativo implica o reconhecimento da responsabilidade objetiva da administração, ainda que em face de ato ilícito. Necessariamente não. A responsabilidade da administração não é só em razão de ato ilícito, mas é em razão de um ato mais um dano. Eu preciso provar a existência desses dois, porque muitas vezes eu posso praticar um ato ilícito que não gera dano. É uma ilicitude insignificante que não gerou dano. E a teoria da responsabilidade objetiva pelo risco administrativo exige a presença de dano. Eu não posso concluir, presumir, achar que todo ato ilícito é causador de dano. Não dá. Teoricamente, a responsabilidade objetiva pelo risco administrativo exige ato mais dano. E é lógico o que a gente chama de nexo de causalidade. Se eu não tiver esses três elementos, é um abraço pro gaiteiro, tá bom? Letra B tá errada. E a letra A? Não responde a administração pela prática de ato ilícito motivada em estrita observância ao princípio da legalidade. É complicado isso, existe uma contradição, né? Além de que eu observei o princípio da legalidade, o ato foi ilícito, como é que eu consigo compactuar, harmonizar essas duas situações? Então existe uma contradição aqui. A Consuplan não é uma das bancas mais interessantes para concurso público, né? Mas ela fez uma questãozinha razoável, digamos assim. Letra A tá errada. Vamos ver a nossa respostinha aqui. Letra C é a nossa resposta correta e vamos para a próxima. Agora, o que a gente tem aqui? Ministério Público de Santa Catarina, cargo de promotor. Prova de 2016. Vamos ver o que a gente tem aqui para conversar com vocês nessa questão. Vamos lá? A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço público. Certíssimo isso aqui, certíssimo. Essa responsabilidade civil objetiva, por entendimento pacífico do STJ, ela alcança terceiros. Como assim, cabeça? Alcança terceiros? Terceiros, inclusive, que não são nem usuários do serviço público. Vamos para o exemplo mais comum disso. Motorista de transporte coletivo, por alguma razão o coletivo lá bateu em alguma coisa e acabou atingindo um pedestre que estava do outro lado da rua com um caco de vidro e cortou o rosto da pessoa. Pronto, pedestre não tinha nada a ver com a história, não ia atravessar a rua, não estava esperando o ônibus,
tem nada a ver com o carro que foi abalroado, mas acabou sofrendo um dano, né? Esse pedestre, esse terceiro, poderá exigir uma reparação civil pelo dano, que pode ser estético, pode ser um dano moral, pode ser um dano material, porque de repente ele teve que fazer uma cirurgia plástica por causa do corte, né? E aí ele vai cobrar isso de quem? Do prestador de serviço público, com base na responsabilidade civil objetiva. Ah, mas ele não era usuário do transporte, ele não estava participando do transporte coletivo e nem foi envolvido diretamente, foi envolvido indiretamente. Não tem problema nenhum. Ele está albergado, tutelado pela responsabilidade civil objetiva do Estado ou de empresas privadas prestadoras de serviço público. Posição pacífica no Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, conferindo. Letra C, nossa respostinha correta. Prova para promotor. Percebam que a prova de promotor estava menos cascuda que a prova anterior, né? Olha só, mais uma do CESP. Essa aqui é do CESP. Antes era da própria banca do MP de Santa Catarina. E essa aqui é do TCE de Santa Catarina. Um abraço pro pessoal de Santa Catarina. Terra lindíssima, né? Vamos lá. Com base na doutrina, nas normas de direito administrativo, julgue o item que segue. Ok. Concessionária de serviço público responde objetivamente pelos prejuízos causados aos usuários ou terceiros e subjetivamente pelos prejuízos causados ao poder concedente. Será? Em relação ao particular, o usuário e ao terceiro, eu respondo de forma objetiva, responsabilidade civil objetiva do Estado ou do prestador de serviço público. Agora, em relação ao Estado, que concedeu o serviço público a essa concessionária, vai ser uma responsabilidade subjetiva? Nunca, nunca. A responsabilidade será objetiva. Só que nesse caso, meu amigão, preste muito atenção, tá? Preste muita atenção. A concessionária e o poder concedente, a concessionária e o poder concedente vai rolar responsabilidade civil objetiva. Mas nesse caso ela é contratual. Não é a responsabilidade civil extracontratual. A extracontratual está baseada aqui para os usuários e para os terceiros. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Já a concessionária e o poder concedente, a responsabilidade é objetiva, mas é decorrente de contrato de concessão de serviço público. Beleza? Sussa, isso mesmo, tá errado. A cabeça só foi ali para conferir e confirmar para não falar besteira, né? Aí. Erradinha a questão. Bacana, né? Muito bacana essa questão aqui do CESP. Mais uma do CESP também de Santa Catarina para o cargo de auditor, ainda sobre responsabilidade civil do Estado. Prova de 2016. Vamos lá? Olha lá. Conforme entendimento do STJ, olha que bacana, pedindo jurisprudência do STJ para a prova de auditor. Não se admite a alteração do quantum arbitrado a título de danos morais em ação de responsabilidade civil do Estado, uma vez que se trata de peculiaridade fática do caso. Tá errado. Tá errado porque o STJ admite a diminuição do quantum. O que é quantum? Quantidade do valor arbitrado. Ah, o valor arbitrado foi 100 mil. O STJ tem entendimento dizendo, o valor de 100 mil é abusivo. O valor de 100 mil gera enriquecimento ilícito. O valor de 100 mil é desproporcional. Vamos reduzir aí para 20 mil reais. O STJ tem esse posicionamento. Ele admite sim. Esse não é que está estragando toda a alternativa, tá? Está estragando toda a alternativa. O STJ tem o entendimento da necessidade de revisão do quantum arbitrário, porque a indenização não é loteria, ainda mais se é contra o Estado. Se é contra o Estado, eu tenho que observar firmemente o princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu não posso arbitrar valores absurdos, né? Inclusive, existe uma outra teoria vinculada ao processo civil, que ela é muito importante, que se discute a declaração de nulidade da coisa julgada em caso de indenização pelo Estado, quando as indenizações são absurdamente altas. Um imóvel que deveria ser desapropriado por 400 mil, ele é desapropriado por 40 milhões.
né? Lógico que aí rolou a corrupção, houve todo um esquemão, né? E o judiciário falou e confirmou essa desapropriação por 40 milhões quando vale 400 mil. Nessas situações excepcionalíssimas, o STF e o STJ já enfrentaram aí as discussões que mesmo havendo coisa julgada da decisão, é possível desconstituir pela teratologia da decisão, pela monstruosidade da decisão. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, meu amigão, vamos fazer só mais uma pra gente... Ah, não vamos não, tá aqui mesmo, já deu nosso tempo. Letra E de errado. Já já a gente volta. É aqueles 30 minutinhos pra você levantar, dar uma esticadinha, tomar uma aguinha, respirar e voltar pra gente, ó, detonar mais exercícios de responsabilidade civil do Estado. Beleza? Sussa, tranquilos? Até agora. Isso aí, pessoal. Vamos voltar pra nossa aulinha, agora que já deu aquele intervalinho bacana pra você tomar uma água, dar uma respirada. E aí a gente vai agora fazer mais algumas questões. Essa aqui é de 2016, Prefeitura de Fortaleza, Ceará. Um abraço pro pessoal do Ceará, né? Lá a terra do Marquinho, do pessoal do Amo Direito, parceiro aqui do lacconcursos.com.br. Analista, prova de analista para a Prefeitura de Fortaleza, no Ceará. Vamos lá. Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva e pode ser observada no artigo 37, parágrafo 6º. Dentro dessa responsabilidade, podemos afirmar que, olha lá, a responsabilidade do servidor é objetiva? Não, ela é subjetiva. A gente já verificou que a responsabilidade do servidor público, ela é subjetiva. A responsabilidade objetiva exclui o pressuposto elementar da comprovação do dano. Olha só que interessante. A responsabilidade objetiva exclui o pressuposto elementar da comprovação do dano? Não, pelo contrário. A responsabilidade objetiva exige um pressuposto complementar, elementar, melhor dizendo, que é chamado de nexo de causalidade. Ele não exclui o nexo de causalidade, pelo contrário, ele vai atrás, vai investigar se o nexo de causalidade aconteceu ou não. Então a letra A está errada, a letra B também está errada. Letra C. A responsabilidade objetiva é aplicada somente para os atos advindos do Poder Executivo, de forma que os atos do Legislativo ou do Judiciário não se sujeitam à responsabilidade objetiva. Olha só que interessante, a responsabilidade objetiva é aplicada somente para o Poder Executivo? Tá erradíssimo isso. A responsabilidade objetiva do Estado é aplicada para todas as funções do Estado. Sim, porque o legislador, quando na sua função atípica e exerce atos de administrador, ele está praticando atos administrativos sujeitos à responsabilidade civil objetiva. E ato administrativo do legislador não é ato legislativo. Da mesma forma o judiciário. O judiciário, quando exerce a sua função atípica de administração, ele também pratica atos administrativos sujeitos à responsabilidade civil objetiva. Então não é aplicação exclusiva para o Poder Executivo. O que eu não posso é responsabilizar o judiciário por ato judicial. Por ato judicial. Aquele ato praticado no exercício da jurisdição. Aquele ato praticado como juiz, decisão de juiz. Com as exceções daquele erro judiciário ou da situação em que o preso fica mais tempo do que o devido na prisão. Tá bom? Letra C está errada também. Letra D. No procedimento constitucional, há dois tipos de responsabilidade civil. A do Estado, sujeito à responsabilidade objetiva, e a do agente estatal, sob a qual incide a responsabilidade subjetiva com culpa, né? Beleza, certinho. Procedimento constitucional há dois tipos de responsabilidade civil, certo? A do Estado, sujeito à responsabilidade objetiva, correto, e a do agente estatal, sob a qual incide a responsabilidade subjetiva ou com culpa. Perfeito, tá certinho isso aqui. Letra D, prova da Prefeitura de Fortaleza para analista. Olha lá, gabarito. Letra D, bacaninha demais. Vamos lá para a próxima. Essa é uma prova da FCC de 2016.
Prefeitura de Campinas, cargo de procurador da Prefeitura de Campinas. Cargo bom demais, né? Eu sei que a letrinha tá pequena, mas você tá com material de apoio aí na mão, então dá uma olhadinha no material de apoio e vamos seguir em frente, né? Olha lá. Numa Olimpíada de Matemática, realizada numa escola pública municipal, além dos alunos matriculados na escola que sediou a competição, vieram alunos de diversas localidades, inclusive de outros municípios. Durante o evento, um dos bancos da arquibancada se desprendeu e caiu, causando lesões corporais em alguns espectadores do evento. Diante do ocorrido, vamos analisar quem é que tem a responsabilidade civil aí pelo dano. Qual foi o dano? A queda da arquibancada. Isso é um dano e um dano gravíssimo. Pô, cabeça, mas o Estado não gerou a causa da queda da arquibancada. Será que não? Por que a arquibancada caiu? Excesso de peso? Falta de manutenção? Produto precário, de má qualidade? Nós vamos ter que investigar essa situação, né? A princípio, eu não tenho informação de excesso de peso, não tem essa informação, né? Mas a questão vai nos trazer algumas informações interessantíssimas. Olha só, são solidariamente responsáveis o poder público municipal e os agentes públicos responsáveis pela gestão da unidade escolar, devendo, em razão disso, incidir a modalidade de responsabilidade subjetiva? Negativo. Não há responsabilidade solidária. Não há responsabilidade solidária. Não existe a responsabilidade solidária no caso concreto. A responsabilidade solidária é quando ambas as partes, ambos causadores do dano, respondem conjuntamente, concorreram para a prática do dano. E isso não é o caso. Na figura do Estado, na figura da responsabilidade civil do Estado, o que nós temos? A responsabilidade objetiva, a responsabilidade civil objetiva do Estado, que assume, em primeiro momento, toda a responsabilidade para depois, numa ação de regresso, buscar a responsabilização de algum servidor pela responsabilidade civil subjetiva na ação de regresso. E quando eu falo solidariamente, eu estaria repartindo a responsabilidade civil e não é o caso admissível. Na situação, o Estado responde primeiro e regressivamente o agente público. Então, tá errado, tá errado. E detalhe, por conta disso seria subjetiva? Não, a responsabilidade do Estado é objetiva. Letra A, errada. Letra B, o poder público municipal, onde foi sediado o evento, é responsável pelos danos causados, demonstrando o nexo de causalidade entre a omissão dos agentes públicos que realizavam a manutenção do equipamento e os danos causados tanto nos alunos quanto nos visitantes. Interessante essa aí. Essa aqui, a princípio, está correta. Vamos analisar a C, a D e a E só para a gente eliminar essa dúvida, para ter certeza de que a B está correta. Por se tratar de acidente e, portanto, força maior, não há como responsabilizar o poder público. Possível, no entanto, imputar responsabilidade diretamente aos agentes públicos que organizaram o evento que não garantiram as adequadas condições de segurança. Bom, primeiro ponto, força maior não tem nada a ver com omissão na manutenção dos equipamentos. Então, eu não posso responsabilizar, deixar de responsabilizar, melhor dizendo, eu não posso deixar de responsabilizar o Estado alegando força maior, porque isso não é força maior. Isso não é força maior. A força maior seria um evento da natureza, algo que é incontrolável, imprevisível. E a manutenção de arquibancadas é controlável, é previsível, é necessária. Por que é necessária? Para não gerar esse tipo de dano, para não gerar esse tipo de problema. Então, ó, aqui está errado, né? Imputar a responsabilidade diretamente aos agentes públicos? Não. A doutrina e a jurisprudência tem um entendimento que não pode imputar diretamente. Apesar de que o Cabeça falou para vocês que o STJ, a quarta turma do STJ, admite a possibilidade de imputação diretamente ao agente, mas ainda assim vamos optar, segundo o professor Alexandre Maza, lembra disso que eu falei na aula? Vamos pela segurança, né? Pela maioria. E a maioria diz que eu não posso imputar diretamente aos agentes públicos.
Então a letra C está errada por duas razões. A municipalidade é responsável pelos danos porventura causados nos alunos matriculados na escola que sediou o evento, porque submetidos à sua custódia, cabendo aos demais entes públicos responsáveis pelos alunos visitantes a reparação dos danos por esses sofridos. Negativo. Isso está errado. Caso fosse comprovada a responsabilidade do Estado, o Estado se responsabilizaria por todos os alunos e visitantes que estivessem na arquibancada, independente de estar matriculado ou não na escola. Letra E. A responsabilidade objetiva da municipalidade em relação aos danos causados nos alunos e visitantes. Vedado o direito de regresso em face dos dirigentes da unidade por se tratar de caso fortuito ou força maior. Negativo. Está errado. Não está vedado a ação de regresso, até porque foi possivelmente uma omissão e ainda que fosse caso fortuito ou força maior, isso seria uma excludente de responsabilidade do Estado. Então eu não posso dizer que a ação de regresso estaria proibida pelo fortuito ou pela força maior. Porque se houve fortuito ou força maior, exclui a responsabilidade do Estado. Se exclui a responsabilidade do Estado, não há ação de regresso. Não há ação de regresso, tá bom? Olha lá, como eu tinha dito, a letra B é a nossa resposta correta e vamos confirmar. Poder Público Municipal, onde foi sediado o evento, é responsável sim pelos danos causados, demonstrando o nexo de causalidade, ok? Entre a omissão dos agentes públicos que realizavam a manutenção do equipamento. A omissão gerou essa responsabilidade, a omissão de dar manutenção ao equipamento. Ruiu, caiu. Belezinha? Sussa, tranquilos? Letra B, nossa resposta correta. Vamos para a próxima. 2016, IOB, Prefeitura de Chapecó. Chapecó, um abraço pro pessoal de Santa Catarina, um abraço pro pessoal de Chapecó. Chapecó onde mora minha madrinha, meus primos, meu padrinho também. Ainda não conheço a cidade, mas ainda pretendo conhecer. Assinale a alternativa correta. O procurador municipal tem responsabilidade solidária com a administração pública pelos pareceres jurídicos que apresenta? Errado. Solidária? Nunca. Por quê? A gente acabou de conversar que a responsabilidade civil é do Estado. Teoria do órgão ou teoria da imputação da vontade estatal na ação do agente público. E outra coisa que justifica não existir solidariedade entre agente e Estado. A solidariedade não há, porque a responsabilidade é do Estado, pelos atos praticados pelos seus agentes. Né? E o Estado tem o direito de, numa ação de regresso, buscar eventual ressarcimento que ele tenha que ter pago pelos danos praticados por um agente quando agiu como o Estado. Então, não cabe responsabilidade solidária. Outro ponto que afasta, ou melhor, que diz que está errado na letra A. Procuradores, quando emitem pareceres são atos conhecidos como atos administrativos enunciativos, beleza? São um enunciado, são uma declaração de alguma coisa, uma informação de alguma coisa. Eles não têm responsabilidade civil pelo ato praticado, exceto quando o parecer for vinculativo por força de lei. Quando o parecer for vinculativo por força de lei, aí sim existe responsabilidade civil do agente público, tá? Mas essa é uma situação excepcionalíssima. A lei deve dizer que aquele parecer tem força vinculante e por isso existiria responsabilidade civil. Mas, de regra, não há responsabilidade pelos pareceres jurídicos apresentados, porque eles são pareceres meramente enunciativos, consultivos, ok? Letra A está errada. Letra B. A pessoa que sofrer um dano por parte da administração direta não poderá ajuizar ação indenizatória diretamente contra o agente público causador do direto do prejuízo. Olha só que interessante, isso é aquele ponto que a gente discutiu, né? A doutrina e a jurisprudência, inclusive o STF, diz que não é possível ajuizar ação diretamente contra o servidor público que praticou o ato que causou dano ao ofendido. Essa pessoa deve ajuizar ação contra o Estado, município, União, DF, Distrito Federal, tá? Ou autarquias ou fundações, ou qualquer empresa pública prestadora de serviço público, ou qualquer sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Belezinha? Sussa, tranquilos?
Essa é a posição majoritária. E olha só que interessante aqui. O professor Alexandre Maza diz no livro dele o seguinte: vamos pela segurança. Em prova de concurso, ainda que você tenha um posicionamento contrário, entendendo que é possível, como eu acho, ajuizar a ação diretamente com o servidor, não marque essa, marque a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência. E adivinhe qual é a opção correta aqui para o cargo de procurador? A letra B. A pessoa que sofrer um dano por parte da administração não poderá ajuizar ação indenizatória diretamente contra o causador do dano, contra o agente público causador do dano. Por quê? Porque o agente público agiu na vontade estatal. Isso é o que a gente chama de imputação da vontade do Estado na ação do agente público. Teoria do órgão. Beleza? Sussa, tranquilos? Marca a letra B como correta, tá? Eu não concordo, eu entendo que é possível sim processar o agente público diretamente pelas mesmas razões que eu já te expliquei aqui na aula, que eu mostrei para vocês que existe uma certa incongruência entre os raciocínios, né? De que numa ação de improbidade eu posso acertar o agente público, agora eu não vou acertar o Estado, né? Enfim, mas vamos lá, vamos passar para a letra C e ver por que ela está errada. O poder público tem responsabilidade objetiva pelos seus atos de omissão. Pode parar aí. Responsabilidade objetiva por atos omissivos? Não. A regra é responsabilidade subjetiva nos casos de omissão. Nos casos de omissão, eu só posso pensar em responsabilidade objetiva, só posso pensar em responsabilidade objetiva numa situação muito específica. Teoria do risco criado ou do risco suscitado em caso do fortuito interno. Lembrou? A gente fez a revisãozinha agora há pouco. Letra C está errada também. Letra D. A responsabilidade civil da administração pública se aplica da mesma maneira entre as empresas públicas prestadoras de serviço público e as empresas públicas prestadoras de atividade econômica. Erradíssimo! Por que está errado? Porque a responsabilidade civil da administração, que é a responsabilidade civil objetiva adotada pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, é a responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo em razão de serviços públicos. Em razão de atividades de exploração de atividade econômica, não é responsabilidade objetiva. Nesse caso aqui, a responsabilidade subjetiva lá do direito civil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos lá, vamos confirmar. Letra B é a nossa resposta correta, né? Questão de divergência jurisprudencial. Nós temos uma posição majoritária da doutrina e da jurisprudência e uma posição minoritária. O cabeça se filia à posição minoritária. Mas olha, eu estou te comprovando que a dica do professor Maza é show. Adote a posição majoritária. Se você tivesse entendido pela posição minoritária, teria errado essa questão. Ou correria o risco de errar, né? Porque as outras, assim, você conseguiria por exclusão. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos para a próxima, essa é de 2016. Fundação Getúlio Vargas, Ministério Público do Rio de Janeiro. Um abraço, pessoal do Rio de Janeiro, né? Os fluminenses. Ô cabeça, eu torço pro Flamengo. Você torce pro Flamengo? Pois é, mas é o seguinte, Fluminense eu estou fazendo uma relação com quem nasce no estado do Rio de Janeiro, né? Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Não que ele torça pro time fluminense, né? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá para a nossa questão do MP do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. Funcionários de sociedade empresária concessionária de serviço público, isso é fundamental, destaque, concessionária. Eu tenho uma sociedade empresária, portanto eu tenho aqui uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, concessionária de serviço público municipal de coleta e tratamento de esgoto e fornecimento de água potável, realizava um conserto em um bueiro localizado em via pública. Beleza. Já identificamos que essa sociedade empresária presta serviços públicos. Belezinha? Sussa, sobre ela então vai recair o quê? Responsabilidade civil objetiva do Estado. Durante o reparo, um forte jato d'água atingiu Fernanda
transeunte que caminhava pela calçada, ocasionando sua queda, que resultou em fratura do fêmur. Caramba, que azarada, né? No caso em tela, a indenização devida a Fernanda deve ser suportada por quem? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho prestação de serviço público? Sim, eu estou ali num momento de manutenção da prestação de serviço público. Quem é que está fazendo manutenção? A empresa concessionária do serviço público. Portanto, a responsabilidade é objetiva, a responsabilidade civil objetiva do Estado. Ok. Em razão da manutenção, um acidente causou ali um dano para um transeunte, que não tem nada a ver com aquele serviço naquele momento. O transeunte, a Fernanda, no caso, que quebrou a canela dela, canela não, né? A coxa. Que a canela é tibia e perônio, né? Fêmur é o maior osso do ser humano que está aqui na coxa, né? Então, ela quebrou a coxa dela, e aí a Fernanda, que não tem nada a ver com aquele serviço público naquele instante, pode ser beneficiada pela teoria da responsabilidade objetiva, da responsabilidade civil objetiva do Estado? Sim, ela alcança terceiros, como a gente já viu. Então, vamos lá, letra A. A indenização devida a Fernanda será suportada pela sociedade empresária concessionária, que tem responsabilidade civil subjetiva. Parou, tá errado, tá muito errado, a gente já sabe que a responsabilidade civil é objetiva, né? Letra A tá errada. Letra B. Pela sociedade empresária concessionária, que tem responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, ou seja, sendo dispensável a comprovação de culpa ou dolo dos seus funcionários. Lindo isso aqui, lindo. Só vamos adiante para a gente verificar se tem alguma outra certa. A princípio é a letra B que está correta, mas vamos esgotar aqui a letra A. C, D e E, tá? A princípio é a letra D, perfeito aquilo, não tem nenhum erro lá. Letra C, pelo município, diretamente, na qualidade de poder concedente. Parou bem aí. O município não vai responder porque ele não é o executor do serviço, ele é o poder concedente. E quando ele, pelo poder concedente, delegou no mecanismo de descentralização de serviços públicos, também delegou, nessa descentralização, a responsabilidade objetiva. A responsabilidade inicial é da concessionária e não do município. Então está errada a letra C também, um erro grosseiro, por sinal. Pelo município e pela sociedade empresária. Pode parar aí, não é do município, não é do município de forma solidária, nunca. Primeiro a sociedade empresária. Se a sociedade empresária quebrou, faliu, não tiver grana e tal, aí subsidiariamente eu posso chamar o Estado para responder, no caso o município. Mas solidária, município e sociedade, negativo, tá errada. Letra E. Pelos funcionários responsáveis pelo dano, diretamente, que tem responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa. Bom, vamos lá. Pelos funcionários responsáveis. Não, já está errado aqui. A gente já verificou que o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência é que eu não posso optar pela indenização, pela ação de indenização diretamente contra os agentes públicos. Segunda coisa. Ainda que pudesse, a responsabilidade deles não é objetiva, seria subjetiva numa ação de regresso, Belezinha? Sussa, tranquilos? Então a letra E errada também. Voltando à letra B, só para a gente confirmar. Pela sociedade empresária, deixa eu apagar aqui. Pela sociedade empresária concessionária, que tem responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, ou seja, sendo dispensável, comprovação de culpa ou dolo dos seus funcionários. Corretíssimo. Isso aqui é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. Letra B é a nossa respostinha correta. Vamos conferir. Gabarito, olha lá. Letra B, maravilha, né? Sussa, tranquilos? Vamos para a próxima aqui. Outra da FUNRIO, 2016, Prefeitura de Itupeva, São Paulo. Cargo de procurador municipal, tá? Vamos lá. Interior de São Paulo, um abraço pessoal de São Paulo. 2016, Paulo é condutor de veículo, tem acento aqui, né? Veículo de propriedade do município X, tendo colidido com outro veículo de particular. Ok.
O evento gerou danos ao patrimônio municipal correspondente em R$10 mil. Beleza. Após decorridos 10 anos, o município ajuizou a ação de ressarcimento do referido prejuízo diante da constatação de culpa do condutor. Do condutor, que é o Paulo, né? 10 anos depois. De acordo com a jurisprudência assente no STF, a ação de cobrança dos danos causados, no caso em tela, é imprescritível? Teria prazo de 3 anos para o seu exercício? Deveria ser proposta no prazo de até 20 anos? Seria proposta após o final do processo penal? Nossa senhora, já até tocaram uma ação penal contra o Paulo. Deveria ocorrer após a aposentadoria do condutor? Mas como após a aposentadoria? Então vamos tirar as bizarras. Letra E está errada, letra D está errada. Não vai esperar o cara aposentar. Durante a atividade dele eu vou cobrar. Aguardar o processo penal? Não, ninguém falou em ação penal, ninguém falou em crime aqui, não tem nada a ver. O processo penal não é condicionante para ação de regresso, tá? Deveria ser proposta no prazo de 20 anos, ó. O prazo de 20 anos para a prescrição, a gente está falando de prescrição aqui, era do Código Civil de 1916 e esse código foi revogado. Hoje o Código Civil de 2002 prevê aí 3 anos. 3 anos como direito, você tem direito de em 3 anos cobrar um ressarcimento, pedir uma indenização. Passou disso, prescreveu. Agora vamos para a letra C, está errada também. Agora a B e a A. Essa prova é de 2016. E olha como o examinador foi, assim, carniceiro. Segundo o entendimento do STF. Entendimento, jurisprudência assente do STF. Há alguns meses atrás, o Supremo Tribunal Federal mudou o posicionamento dele sobre prescrição. Exatamente. E o que ele falou sobre o direito de ação para ressarcimento de danos pela administração pública? A Constituição fala que os danos causados ao poder público decorrentes de ilícito penal, decorrentes de ato de improbidade e decorrentes de ilícito civil são imprescritíveis, ok? São imprescritíveis. Esse sempre foi o posicionamento do STJ e do STF pela imprescritibilidade dos danos causados nessas 3 circunstâncias: ação penal, crime, improbidade ou civil. O STF recentemente, a gente conversou isso aqui em aula, disse que imprescritível é só em caso de dano penal, imprescritível. É só em caso de dano causado por crime e dano causado por ato de improbidade. E que os danos decorrentes do ilícito civil são prescritíveis. E aí existe uma discussão se ele é prescritível em 3 anos ou 5 anos, né? Aí o cabeça defende 5 anos, tendo em vista a legislação específica que protege o Estado. A gente viu isso na aula. Mas esse examinador falou em 3 anos. Tá? Então, a gente já sabe que o ilícito civil, por exemplo, batida de veículos que causou prejuízo à administração, a ação de regresso da administração contra o servidor, ficando provada a sua culpa ou dolo, né, terá que ser ajuizada em 3 anos se adotar o Código Civil. Se eu adotar a legislação específica, o decreto 20.901, salvo engano, que é de 32, eu tenho 5 anos. Tá? E o examinador aqui me deu um exemplo justamente de um ilícito civil. E de acordo com a nova jurisprudência, posição, tese do STF, que já foi adotada, a ação de regresso deve ser ajuizada
no prazo de 3 anos no prazo de 3 anos. Aqui o examinador adotou a teoria do Código Civil de 2002, né? Mas a gente sabe que existe uma posição de 5 anos para ajuizar essa ação, baseada no Decreto-Lei 20.901 de 32, se eu não me engano, esse é o número. Tá? A gente viu nas nossas aulas. Qualquer coisa, se volta aí, confirma o número do decreto. Cabeça é péssimo para gravar a numeração de lei e de decreto. Belezinha? Sussa, tranquilos? Olha só a resposta aqui, ó, letra B. Bacana essa aqui, né? E olha só como eu falo para a gente ficar atualizado. 2016 a prova, a posição do STF também é de 2016. O examinador, quando fez isso, ele estava ligado, estava antenado nessa situação. Sussa, tranquilos? Vamos fazer aquele nosso intervalinho de 30 minutinhos e aí você vai dar uma respiradinha e continua daqui a pouco. Vamos lá? Pronto, descansou? Agora vamos lá, torar mais uma aí. Mariano, motorista de fundação... Opa, essa aqui é de 2016, FGV e IBGE, prova de analista. Mariano, motorista de Fundação Pública Federal de Direito Público. Olá, estamos falando aqui de responsabilidade civil objetiva. Conduzia com as cautelas necessárias o veículo oficial da entidade, levando documentação da repartição regional para a sede da fundação. Ou seja, ele estava conduzindo o veículo em exercício das suas funções. No meio do trajeto, o veículo foi abalroado por um motociclista que conduzia sua moto na contramão da direção e em velocidade acima do permitido. Pô, o motociclista estava na contramão em velocidade além daquilo que é permitido para a via. Maravilha isso, né? Tudo de bom. O motorista sofreu lesões corporais graves em razão do acidente, mas felizmente Mariano saiu ileso do episódio. No caso em tela, em matéria de indenização em favor do motociclista, olha a bizarrice, né? Vamos lá. Letra A. Afasta-se a responsabilidade civil da administração da Fundação Pública e eis que não ficou comprovado dolo ou culpa do agente Mariano. Não, tem nada a ver. A responsabilidade civil aqui vai ser afastada, mas por outra razão. Por essa aqui, ó, culpa exclusiva da vítima. Onde é que estava a cabeça desse motociclista de andar na contramão e em velocidade acima do permitido? Ele estava duplamente errado, tanto na contramão como na velocidade acima do permitido. Portanto, nesse caso, há uma culpa exclusiva da vítima e o Estado não será responsabilizado. Então, a excludente de responsabilidade não decorre de dolo ou culpa do condutor do veículo oficial, decorre justamente da culpa exclusiva da vítima. Vamos lá, letra B. Afasta-se a responsabilidade civil objetiva da fundação, eis que ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima. Aqui, ó, culpa exclusiva da vítima. Ou seja, o motociclista. Fato que rompe o nexo de causalidade. Perfeito, lindo isso aqui, ó. Letra B, a princípio, é a nossa resposta correta. Vamos analisar as demais para ver se não tem uma outra também correta, né? Porque às vezes pode rolar. Aplica-se a responsabilidade civil objetiva da Fundação Pública, não havendo necessidade de comprovação do dolo ou culpa de Mariano, devendo a Fundação reparar os danos. Não, a Fundação não tem o dever de reparar os danos. Por quê? Porque o agente público não gerou, não agiu e nem se omitiu como agente causador do dano. Quem causou esse dano foi o motociclista na contramão. E o exercício da prova foi muito detalhista. O condutor do veículo oficial conduzia o veículo com as necessárias cautelas da condução do carro, né? E o motorista, o loucão, que entrou na contramão. Então não vai aplicar responsabilidade civil alguma e a administração não vai responder pela reparação dos danos no motociclista. Letra D. Aplica-se a responsabilidade civil subjetiva da Fundação Pública, não havendo necessidade de comprovar dolo ou culpa. Não. Se houvesse algum ato causador de dano por parte do Mariano, certamente seria responsabilidade objetiva e não subjetiva. Mas aqui no exemplo ficou claro que a culpa é exclusiva da vítima.
Letra E. Aplica-se a responsabilidade civil subjetiva da fundação, em razão da teoria do risco administrativo. Não tem nada a ver. O risco administrativo exige a presença da responsabilidade civil objetiva, RCO, responsabilidade civil objetiva, né? Vamos conferir, a nossa resposta correta é a letra B, exatamente, letra B. Show de bola, questão muito boa. Quem fez essa questão mesmo? Cadê? FGV. Boa demais, FGV, quem está fazendo a prova da OAB, né? Muito boa questão, letra B, nossa resposta correta. Vamos para mais uma de 2016, VUNESP, IPSMI, procurador. Deve ser Instituto de Previdência de algum município aí, né? Cargo de procurador previdenciário. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. A respeito da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que, letra A responsabilidade civil das concessionárias por danos causados a terceiro na execução de serviços públicos é subjetiva. Parou. A gente já sabe que ela é objetiva, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. Não tem conversa aqui, né? Letra B. A prescrição da pretensão da responsabilidade civil por danos extracontratuais em face do Estado prescreve no prazo de 3 anos, conforme entendimento do STJ. Cuidado. Vamos reservar a letra B, porque para mim essa aqui ainda tem algum defeitinho, né? Vamos resolver essas outras aqui. Ô cabeça, qual que é o defeito lá? O defeito para mim que não é o Superior Tribunal de Justiça, né? É o STF que tem essa previsão de 3 anos, é o posicionamento novo do STF e não do STJ. Quem inaugurou esse posicionamento é o STF. Talvez o STJ já tenha assimilado ou tenha um julgamento ou outro pautado nessa mesma tese de 3 anos para prescrição, né? Mas vamos lá. Olha a letra C. São pressupostos para a responsabilização extracontratual do Estado a existência de conduta culposa ou dolosa do agente público, dano e nexo causal. Não, parou. Na responsabilização extracontratual do Estado, isso se chama responsabilidade civil objetiva, RCO, responsabilidade civil objetiva. E na responsabilidade civil objetiva, eu dispenso a prova da culpa e eu dispenso a prova do dolo. Eu tenho que provar ação e dano e o nexo causal. Então, a letra C está errada. Letra D. Responsabilidade civil objetiva para o Estado, prevista na Constituição Federal, aplica-se indistintamente às suas relações contratuais e extracontratuais? Não! Nas relações contratuais, eu tenho uma responsabilidade objetiva contratual e não é extracontratual. A responsabilidade objetiva nasce de um acerto, de um contrato. Então, não tem nada a ver aqui a responsabilidade objetiva para o Estado. Letra D está errada também. Letra E. São causas excludentes do nexo de causalidade. O fato exclusivo da vítima, ou seja, culpa exclusiva da vítima. O fato de terceiro, culpa de terceiro. O caso fortuito e a força maior. Maravilha! São excludentes do nexo de causalidade, sim. E aqui eu estou diante da teoria da responsabilidade objetiva pelo risco administrativo. Então, nesse caso, a letra E está correta. E a B, por que ela ficou errada? Porque aquele posicionamento não é do Superior Tribunal de Justiça, aquele posicionamento é do STF. Tá bom? Maldade pura, né? Mas é prova para procurador. O procurador tinha que saber isso. Olha lá, letra E, nossa resposta corretinha, né? Bora para a próxima? 2016, CESP, TRT do Pará e do Amapá, cargo de analista judiciário, cargo para quem tem nível superior, né? Vamos fazer mais essa aqui para a gente poder desossar essa matéria de responsabilidade civil e não sobrar nada, né? Não sobrar nada. Bora! João
Servidor público, ao dirigir veículo automotor pertencente à frota de seu órgão de lotação no exercício da sua função, bateu em veículo automotor de particular. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? O servidor público dirigindo veículo oficial, no exercício da sua função. Então eu tenho um agente público, no exercício das suas funções, ok? Um agente público no exercício das suas funções. Portanto, nós estamos falando da responsabilidade objetiva do Estado, porque todo agente público no exercício das suas funções, o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes no exercício das suas funções. E é o que a gente tem aqui agora, tá? Vamos lá. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. Poderia haver responsabilização do Estado por culpa em eligendo e culpa em vigilando, caso João estivesse atuando fora das suas funções, mas a pretexto de exercê-las? Olha que interessante. O examinador me diz que ele estava no exercício das funções, ou seja, ele me condiciona a raciocinar que o servidor está dirigindo em total condição de serviço público. E agora ele me dá uma questão que inverte esse raciocínio. Olha, ele não está. Caso estivesse atuando fora, ou seja, ele não está nas suas funções, haveria responsabilização do Estado? Porque ele alega que exerceria no futuro, né, as funções. Nesse caso aqui, extremamente peculiar, há uma responsabilidade civil do Estado, sim. Por quê? Porque ele continua usando o veículo público. E, embora não estivesse no exercício das suas funções, ele estava com o veículo público. E ainda que ele alegasse que iria exercer a atividade pública, mas no momento da colisão ele não estava em serviço público, o Estado continua respondendo. Por quê? Porque o Estado vacilou, exatamente. Culpa em eligendo, culpa na escolha de um motorista que não foi responsável ao sair com o veículo fora de serviço. Culpa em vigilando, ele falhou na vigilância. O Estado pisou na bola na vigilância. Letra A. Olha só, poderia haver responsabilização do Estado por culpa em eligendo ou em vigilando? Sim, poderia haver responsabilização do Estado. Letra A, nossa resposta correta. Letra B, responsabilidade civil do Estado pela omissão se pauta pelos mesmos fundamentos da responsabilidade civil por atos comissivos? Não. A omissão, a responsabilidade civil, ela é subjetiva, baseada ainda na culpa anônima, né? Ao passo que nos atos comissivos, nas ações positivas, eu tenho a responsabilidade objetiva, baseada no risco administrativo, Letra B está errada, tá bom? Vamos apagar aqui para a gente poder responder com tranquilidade a letra C, a letra D e a letra E, ok? Vamos lá. Caso seja apurada a culpa exclusiva de João, ele responderá diretamente ao particular pelo prejuízo causado, excluindo a responsabilidade civil do Estado. Não, essa aqui é aquela questão da posição majoritária da doutrina e da jurisprudência, dizendo que não é possível o agente público responder diretamente ao particular pelo dano que ele causou no exercício da função pública, né? Minoritariamente, a quarta turma do STJ, alguns doutrinadores e este cabeçudo entende que ele poderia sim responder, né? Mas a letra C está errada porque isso é um posicionamento jurisprudencial e doutrinário da maioria. Letra D. Ainda que se apure culpa exclusiva do particular, o Estado se responsabilizará por eventuais danos, dada a teoria do risco administrativo. Está errado, está errado. Por que está errado? Porque na teoria do risco administrativo, a culpa exclusiva da vítima é uma hipótese excludente de responsabilidade, exclui a responsabilidade do Estado, né? A possibilidade aqui de o Estado responder é zero.
Letra E. Para que seja ressarcido dos danos experimentados, o particular deverá provar a culpa de João pelo acidente. Não tem nada a ver de provar culpa nenhuma, não. Tá? O particular vai ter que provar uma ação e um dano, que seria o resultado. E isso aqui a gente chama de nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Então não tem nada a ver essa história louca de ter que provar a culpa do João. Não tem nada a ver. O Estado é que, numa ação de regresso, vai ter que provar pela responsabilidade subjetiva o dolo ou a culpa do João. Então a nossa resposta correta é a letra A. Que o Estado será responsabilizado por culpa in iligendo ou in vigilando, uma das duas, justamente se o João não estivesse no exercício das suas funções. Né? Se ele estivesse no exercício das funções, aí o Estado responderia pela responsabilidade objetiva e a culpa seria irrelevante, culpa ou dolo nesse momento, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos para a próxima, 2016, CESP, TRT. Essa é a prova para técnico administrativo do TRT, do Pará e do Amapá. Vamos lá, o que a gente tem aqui de bacana? A respeito da responsabilidade civil, assinale a opção correta. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias e permissionárias de serviço público abrange somente relações jurídicas entre elas e usuários dos serviços públicos. Não, tá errado. Abrange também terceiros não usuários. Terceiros não usuários, posição da doutrina e da jurisprudência, em especial do STJ. Beleza? Letra A está erradíssima, a gente viu isso com exaustão nas aulas. Letra B. Responsabilidade civil objetiva aplica-se a todas as pessoas jurídicas de direito público? Responsabilidade civil objetiva aplica-se sim a todas as pessoas jurídicas de direito público. De direito público, sim. Não aplicaria para quem? Para pessoa jurídica de direito privado, ainda que integrante da administração pública indireta e prestadora de serviços de exploração de atividade econômica, né? Exploradora de atividade econômica, ou ainda a sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, mas elas não seriam pessoas jurídicas de direito público. Tá certíssimo, letra B tá correta, mas vamos ver a C e a D aí para a gente ter certeza absoluta. O princípio da pessoalidade é o que orienta a responsabilidade civil do Estado. Não. É o princípio da impessoalidade. A gente está falando aqui da imputação da vontade do Estado. A gente chama isso também de teoria do órgão, ou seja, o agente público não age no interesse próprio, ele age no interesse do Estado, por isso o princípio da impessoalidade e não princípio da pessoalidade. Tudo bem? Tranquilos? Sussa, tá aí? Então vamos lá, letra C, errada. E a letra D, cabeça? As pessoas jurídicas de direito público não se responsabilizam pelos danos causados por seus agentes. Sem comentários, né? Sem comentários. Vamos lá, letra E. A responsabilidade da administração pública será sempre objetiva? Não, nem sempre. A gente sabe que, que a responsabilidade da administração em caso de omissão é uma responsabilidade subjetiva, né? Então, nossa resposta correta realmente é a letra B. Vamos conferir aqui, olha lá, o que a gente tem? Letra B, respostinha correta, maravilha. Sussa, tranquilos, beleza? Vamos para a próxima, essa é uma FUNCAB, Santa Maria de Jetibá. Nossa, que nome bacana esse, né? Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, prova para arquiteto da administração pública municipal de Santa Maria de Jetibá, lá no Espírito Santo. Quanto aos assaltos à mão armada
No interior de ônibus, os precedentes do STJ acabam por afastar a responsabilidade civil do Estado. Sob esse entendimento, vamos lá. Olha só que coisa doida aqui. A gente está falando de responsabilidade civil do Estado em caso de assalto à mão armada em transporte coletivo. Existe responsabilidade civil? Por ação, por omissão? Em tese, nós estaríamos discutindo a responsabilidade civil por omissão. E na responsabilidade civil por omissão, ela seria subjetiva, exceto na teoria do risco criado ou suscitado, que eu poderia aí, quem sabe, aplicar uma responsabilidade objetiva na omissão em decorrência ainda de um fortuito interno. Mas eu acho que não é tudo isso que a gente vai encontrar aqui. Vamos lá. Nessa situação de assalto, mão armada em ônibus, vamos lá. Há hipótese de responsabilidade objetiva pelo risco integral? Negativo. Objetiva pelo risco integral? Não haveria objetiva nem pelo risco integral e nem pelo risco administrativo. A responsabilidade civil do Estado pelo risco integral em caso de desastres, acidentes nucleares, acidentes aéreos, aí eu teria sim uma responsabilidade objetiva do Estado. Caso contrário, negativo. Não. Assalto não é uma situação que oportuniza a teoria do risco integral, beleza? Vamos para a letra B. Inexiste na hipótese circunstância excludente do nexo causal. Não tem nenhuma possibilidade de excludente do nexo causal aqui? Uma chamada caso fortuito? Externo, nesse caso, inclusive, porque não é culpa do Estado que o cara está lá dentro, né? Não foi o Estado que recolheu o preso, custodiou o preso dentro do ônibus. Então, tá errado também. Eu teria aqui um fortuito externo que exclui a responsabilidade civil do Estado. Letra C. Há fortuito externo, excludente do nexo causal. Lindo, perfeito isso aqui. Letra D. Inexiste responsabilidade civil do Estado em caso de omissão. Peraí, mas em caso de omissão do Estado eu não tenho responsabilidade civil? Tenho sim. É a responsabilidade civil subjetiva que a gente vai conversar, ou melhor, que a gente já conversou nas nossas aulas aqui. Então a letra D está errada também. E a letra E? A, na hipótese culposa, ou desculpe, na hipótese culpa concorrente, excludente do nexo causal. Onde é que está o concurso? Onde é que está a concorrência do Estado para ele ser responsabilizado por um assalto a mão armada num transporte coletivo? Não há. Não há a menor concorrência aqui. Não há culpa concorrente do Estado, e muito menos da vítima que sofreu o assalto. Portanto, letra E está errada. A nossa respostinha correta é a letra C. Beleza? Vamos confirmar aqui, olha lá, letra C. Muito bacana essa questão aqui da FUNCAB para Santa Maria de Jetibá. Prova que aconteceu lá no Espírito Santo. Maravilha? Sussa, tranquiles aí, meu amigão. Então vamos lá, que a gente já está terminando. Daqui a pouquinho a gente termina mais um bloco e também essa aula de exercícios. Ok? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Essa prova é de 2016, essa prova é da IDECAM, UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Deve ser, né? Deve ser. Administrador. Vamos lá. Nos termos definidos no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a teoria da responsabilidade civil do Estado alcança partidos políticos e sindicatos? Não, errado. Por quê? Partido político é pessoa jurídica de direito privado. E os sindicatos? Pessoas jurídicas de direito privado. Nenhum deles executa serviço público.
nenhum deles executa serviço público. Portanto, eles não estão sujeitos à regra da responsabilidade civil prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Letra B. Qualquer sociedade de economia mista? Não. Só as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. As demais não vai rolar. As demais não vai rolar, tá bom? Letra B. Quais são as demais? Aquelas que exploram atividade econômica. As que exploram atividade econômica, a sociedade de economia mista que explora atividade econômica, a responsabilidade civil dela é subjetiva, igual da empresa privada. Letra C. Todas as pessoas jurídicas de direito público. A gente viu isso na questão anterior. Olha que bacana a gente ficar fazendo questão, porque acaba aparecendo conteúdo repetido, né? Letra C está correta. Todas as pessoas de direito público. Quem são as pessoas de direito público? Toda administração direta. E na administração indireta, autarquias e as fundações classificadas como pessoas jurídicas de direito público. Letra C é a nossa respostinha correta, né? Letra D, empresa pública que explora atividade econômica. Não, empresa pública exploradora de atividade econômica está sujeita à responsabilidade civil subjetiva. Por quê? Porque ela não é prestadora de serviço público e, além de tudo, empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. A pessoa jurídica de direito privado só está sujeita à responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo quando ela praticar um serviço público, seja por delegação, né, por uma concessão, delegação ou outorga, né? Delegação, concessão ou outorga, belezinha? Sussa, ou permissão, ou autorização, né? São várias as espécies. Na verdade, quando a gente fala em delegação de serviço público, eu tenho 3 situações: concessão, permissão e autorização. Beleza? E a outorga é aquela delegação prevista em lei. E por lei eu estou repassando diretamente a uma empresa pública, ou uma autarquia, ou uma fundação. Tranquilos? Sussa? Maravilha? Então vamos lá, o que a gente tem aqui de resposta correta? Letra C, a nossa respostinha correta. E vamos dar o nosso último intervalinho agora. E na sequência a gente volta a falar aqui das questões pertinentes à responsabilidade civil do Estado. Daqui a pouquinho, a gente já volta. E belezinha? Voltamos? Então vamos embora. Vamos fazer nosso último bloco aqui de responsabilidade civil. Tá terminando, aguenta mais um pouquinho e a gente liquida essa fatura, tá? Vamos lá. Opa, tá tudo bagunçado ainda aqui, cabeça. Vamos arrumar essa tela, né? Essa aqui é uma prova de 2016 da IDECAM para a Prefeitura de Natal. Olha que bacana, pessoal de Natal fazendo concurso aí para advogado, deve ser para a Prefeitura de Natal. Exatamente, Prefeitura de Natal, cargo de advogado, ou seria o caso de procurador, né? Abraço, pessoal de Natal. Prova de 2016, vamos lá? Para a doutrina e jurisprudência dominantes, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva quando? Olha só, responsabilidade subjetiva para o Estado, eu tenho a situação de omissão. Tem uma exceção aqui, que é o caso do risco criado ou risco suscitado, né? Em que aí admite-se por exceção a responsabilidade objetiva do Estado em caso de fortuito interno. Beleza? Bom, já fizemos uma revisão disso, agora vamos lá. Para a doutrina e jurisprudência dominantes, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva quando houver dano ambiental? Errado. Por que errado? Porque quando houver dano ambiental, a responsabilidade ela é civil, ela é objetiva pelo risco integral. Pelo risco integral, tá? Azar do Estado, problema do Estado, vai responder objetivamente, tá? Mesmo se falando em
em dano ambiental, tá? A sua conduta for omissiva. Opa, maravilha, né? Parece que apareceu a nossa resposta correta. A conduta omissiva, objetivamente, libera a aplicação da responsabilidade subjetiva, automaticamente libera a aplicação da responsabilidade civil subjetiva. Letra C, a sua conduta for comissiva. Comissiva é o contrário, é o antônimo de omissão. Comissiva é o antônimo de omissão. Se na omissão eu tenho a subjetiva, na comissiva eu terei a objetiva. Portanto, está errada a letra C também. Letra D, for caso de danos nucleares. Opa, em caso de danos nucleares a gente tem o quê? Responsabilidade civil do Estado objetiva, baseada no risco integral, do mesmo jeitinho da letra A, né? O dano ambiental aqui, ó, nos danos nucleares eu caio na mesma situação, acidentes aéreos, enfim. Existem as hipóteses de responsabilidade civil objetiva pelo risco integral, excepcionalmente adotadas pela Constituição da República. Não é caso de responsabilidade subjetiva. Então aqui o examinador deu um vacilão. Vacilão não, na verdade ele tentou te confundir e a resposta correta é a letra B. Bacaninha a questão da IDECAM, só que assim, para advogado, para procurador, tá meio moleza, né? Letra B, nossa resposta correta. Vamos para a próxima, essa aqui é de 2016, TRF da terceira região. Quem fez a prova foi o próprio TRF e essa é uma prova para magistrado, para juiz, né? Essa é daquelas para arrancar o couro. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui para a gente poder liquidar essa fatura de questões da aula de responsabilidade civil do Estado. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Tá bom, vamos procurar correta aqui. As empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado são submetidas à responsabilidade civil objetiva? Opa, vamos lá. Pessoas jurídicas de direito privado são submetidas à responsabilidade civil objetiva, independentemente do seu objeto? Não, errado. A gente acabou de ver que no caso das empresas públicas que são pessoas jurídicas de direito privado, elas estão, via de regra, sujeitas à responsabilidade objetiva apenas se o seu objeto de trabalho for a prestação de serviços públicos, porque se ela tiver exploração econômica como objeto de trabalho, como objeto da sua Constituição, aí a responsabilidade dela é subjetiva e não objetiva. Então, nós temos que observar que depende do objeto, sim. Esse independe aqui está errado, tá bom? Letra B. A pessoa jurídica prestadora de serviço público se sujeita à responsabilidade civil objetiva. Ok, até aí tudo bem. Ainda que estes sejam prestados por concessionárias e permissionárias, e ainda que o dano seja causado por usuário ou terceiro. Show de bola! A princípio, a letra B é a nossa resposta correta, tá? Porque, vamos lá. Pessoa jurídica prestadora de serviço público. Bom, pessoa jurídica prestadora de serviço público, eu tenho aqui RCO. O que é RCO, cabeça? Responsabilidade civil objetiva. Ela se sujeita à responsabilidade civil objetiva, ainda que estes sejam praticados por concessionárias. Tudo bem, pessoa jurídica prestadora de serviço público pode ser uma concessionária ou uma permissionária de serviço público. Ainda que o dano seja causado ao usuário ou terceiro. Perfeito. Isso aqui, inclusive, a gente viu, é posição do STJ. Eu vou ficar com a letra B como correta, mas vamos liquidar a C, a D também. A responsabilidade civil por danos nucleares é integral, podendo ser afastada em casos extremos de força maior.
Errado, porque é contraditório. Se eu tenho uma responsabilidade integral, não existe a possibilidade de afastamento, não existe a exclusão da responsabilidade. Eu não tenho excludente de força maior em caso da responsabilidade civil objetiva pelo risco integral. A gente lembra disso nas aulas, vamos lá. Responsabilidade civil objetiva pelo risco integral não admite excludentes de responsabilidade, não admite caso fortuito, não admite força maior, não admite culpa exclusiva da vítima, por isso que ela é integral. Agora, se fosse pelo risco administrativo, aí sim a força maior poderia ser utilizada como excludente. Mas tem outro detalhe interessante, né? Ela deixou claro que é por danos nucleares. Então, enfim, além da contradição, ela fugiu à regra do risco integral. Letra C tá erradaça, tá bom? Letra D. Segundo precedentes do STJ, segundo precedentes do STJ, o roubo em face do Estado mediante o uso de arma de fogo é fato de terceiro, que em regra, não é equiparável à força maior, razão pela qual não afasta a responsabilidade objetiva do Estado, caso verificado danos a terceiros, né? Segundo o precedente, o roubo em face do Estado mediante o uso de arma de fogo é fato de terceiro, que em regra não é equiparável à força maior, razão pela qual não afasta a responsabilidade objetiva do Estado. Vamos lá, a responsabilidade civil objetiva do Estado, ela admite excludentes de responsabilidade, a gente viu isso em aula. Exemplos de excludente, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente. Fato de terceiro, culpa de terceiro. A culpa de terceiro, fato de terceiro, exclui a responsabilidade civil do Estado. Exclui a responsabilidade civil do Estado. Então, a gente tem aqui, esse não exclui, estragou a alternativa. Olha só, respostinha correta, letra B. Meu amigão, eu quero te chamar a atenção aqui para um detalhe interessantíssimo nessa história toda. Você está percebendo que a gente está resolvendo questões que vão de técnico a magistrado, de técnico a procurador, de técnico a promotor? Você está estudando no LAC e está batendo em questões de nível de dificuldade extremo. Isso é a ideia da preparação do LAC. Guerra avisada não mata aleijado. É por isso que a gente bate duro nas questões aqui, para que quando você chegar na prova, a prova fica mais fácil, né? Como diz um conhecido meu, treino difícil, prova fácil. Treino difícil, prova fácil. Essa aqui é a ideia, né? Essa é a ideia. Vamos lá? A resposta, letra B, né? Ok. Vamos para a próxima. Essa aqui, 2016, CESP FUNPRESP. Deve ser Fundação de Previdência de São Paulo. Cargo de especialista, né? Vamos ver o que vai rolar aqui nesse certo e errado do CESP, mais uma questãozinha de responsabilidade civil. A gente está quase terminando, né? O Cabeça está falando isso faz horas, né? Aguenta firme aí. Com relação aos convênios administrativos, aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Ok, vamos lá. Uma situação hipotética. O empregado de empresa prestadora de serviços públicos causou, por omissão, dano ao usuário do respectivo serviço, tendo ficado configurada a sua responsabilidade pela inobservância inexcusável a dever de cautela. Essa é a situação. Agora vem a afirmativa. Nessa situação, se a empresa empregadora indenizar o usuário, estará assegurado seu direito de regresso em face do empregado, ainda que a conduta desse não tenha sido intencional. Olha só que interessante, né? Vamos lá, vamos identificar o seguinte. Empregado de empresa prestadora de serviço público. Então eu tenho aqui um agente prestador de serviço público. Se eu tenho um agente prestador de serviço público, eu tenho RCO, responsabilidade civil objetiva. Mas esse agente, por omissão, causou dano ao usuário. E detalhe,
foi uma inobservância inexcusável, ou seja, sem justificativa. Ele tinha que ter tomado cuidado quando não tomou. Mas a omissão do agente causou dano ao Estado, causou dano ao Estado. O Estado vai responder aqui, não foi uma falta de serviço, não foi uma falta de serviço, uma ausência de serviço, né? Aqui, por negligência, por alguma razão, olha só, causou por omissão dano ao usuário respectivo do serviço, tendo configurado a responsabilidade pela inobservância do dever de cautela. Ou seja, ele foi negligente, ele agiu com negligência. Deveria tomar o cuidado quando não tomou. Isso gera responsabilidade civil objetiva do Estado. É diferente daquela situação que ele não agiu, não executou o serviço, não fez o que deveria ser feito por dever legal. Aqui, de repente, ele estava lá mexendo numa obra e, sem querer, ele não prendeu um equipamento, uma marreta, não prendeu uma marreta no cinturão dele e, sem querer, a marreta caiu. Foi uma negligência, ele vacilou e, quando caiu, acabou atingindo lá uma pessoa. Nesse momento, o Estado responde objetivamente, tá? Mas olha só, isso é a situação. Agora, olha a afirmação da questão. Nessa situação, se a empresa empregadora indenizar o usuário, ou seja, foi condenada a indenizar o usuário, estará assegurado o direito de regresso em face do empregado? Existe uma ação de regresso aí ou não? O Estado foi condenado, indenizou. Agora o Estado pode, na ação de regresso, cobrar do seu agente público, do seu agente, né? Então tá certo, estará assegurado sim o direito de regresso em face do empregado, ainda que a conduta não tenha sido intencional, beleza? Por que a conduta, ele frisou isso, não tenha sido intencional? Por uma razão muito simples. Na ação de regresso, eu posso conseguir a condenação do agente público se ele agiu por dolo, ou se ele quis, né? Ou por culpa. Ou seja, não foi intencional. Agindo com dolo ou agindo com culpa, ele será responsabilizado. Então, ainda que a conduta deste não tenha sido intencional, ou seja, ainda que a conduta tenha sido por culpa. Perfeito, show de bola, tá? Uma maravilha isso aqui. Maravilha, né? Vamos conferir certinho a resposta é certa. Vamos lá, conferindo. Letra C é a nossa resposta correta, né? É isso aí, meu amigão. Acabou. Eu sei que foi puxado, mas a ideia era essa. Ser uma aula puxada mesmo, para que você pudesse treinar exaustivamente exercícios de responsabilidade civil e não errar mais em prova, tá? E agora, aquele recadinho bacana que você já sabe, né? Você está a fim de mais informações sobre direito administrativo ou direito constitucional? Acesse o site do Cabeça, maisadministrativo.com.br ou maisconstitucional.com.br. Lá você vai encontrar informações bem bacanas sobre direito administrativo voltadas para concurso público ou de direito constitucional voltadas para concurso público também. Siga o Cabeça no Instagram, sempre tem postagem de dicas de estudo no Instagram, tanto no Direito Constitucional, MMC, Minuto Mais Constitucional, como no Administrativo, MMA, Minuto Mais Administrativo. Siga o Cabeça no Periscope. O que tem lá no Periscope, Cabeça? Periscope é um aplicativo para celular, Android ou iOS, que você pode assistir transmissões ao vivo de grandes professores do direito no Brasil. Além do Cabeça, tem um monte de professor com muito maior quilate de conhecimento do que o meu, falando lá no Periscope. E o Cabeça também faz lives lá no Periscope, ou de resolução de exercício, ou comentando alguma questão interessante na moda, alteração da Constituição, enfim, posição jurisprudencial e por aí vai. É gratuito, é só baixar o aplicativo e acessar a internet. E siga o Cabeça lá no Facebook, Rodrigo A. Belmonte. Agora tem fanpage do Cabeça, professor Rodrigo Belmonte. Vai lá, dá um like na fanpage do Cabeça, que o Cabeça vai ficar bem feliz. Tá bom? Pessoal, meu amigão, bonitona,
Parabéns, vocês aguentaram firme, foram 5 aulas puxadíssimas de responsabilidade civil, eu sei disso, tenho plena convicção, aulas cansativas, exaustivas, mas eu estou tranquilo com um ponto, eu sei que vocês tiveram acesso a toda a informação necessária para responder todo tipo de questão de prova sobre responsabilidade civil do Estado. Você viu aqui questões que vão desde o técnico nível médio até provas de membros do Ministério Público ou da magistratura que são cargos privativos de bacharel em Direito e, via de regra, são provas bem puxadas e bem difíceis. Meu amigão, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela perseverança e pela escolha do lacconcursos.com.br. Forte abraço, bons estudos. Até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês experimentar o nosso super curso básico da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente, que atende tanto, claro, investigador e escrivão. Este nosso curso super básicos, tem mais de 260 videoaulas nesse padrão da aula que você assistiu, somente professores top de linha, por apenas 10 mensalidades aí, 10 mensalidades de R$15, você terá 100 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Gostou? Quer assistir mais aulas? Quer fazer o nosso curso completo? Mais de 260 videoaulas por apenas 10 mensalidades aí de R$15. Tá certo, meus amigos? Ó, papo sério com vocês, o melhor custo-benefício da internet você encontra aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Opa, já ia esquecendo, você quer baixar o material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo, você poderá fazer o download gratuitamente dessa grande videoaula de nossos professores. Tchau, fui, espero vocês. Clique lá.